Bom, pessoal, então vamos agora para os sensores capacitivos. Os sensores de proximidade capacitivos detectam os objetos gerando um campo capacitivo eletrostático. Desta forma, todos os tipos de objeto podem ser detectados. Essa é a grande vantagem do sensor capacitivo. Ou seja, ele não precisa que o objeto a ser detectado seja metálico. Pode ser um objeto plástico, pode ser papel, pode ser metálico também, tá? Então ele tem uma grande vantagem. Outra grande vantagem é que ele consegue detectar através de paredes. Por quê? Justamente devido a essa mudança da capacitância dos materiais. Os sensores indutivos, que foi aquele que nós vimos no vídeo anterior, detectam somente objetos metálicos, porém são mais confiáveis e mais baratos que os capacitivos, já que sofrem menos influências do ambiente. Bom, como a capacitância ocorre entre qualquer tipo de objeto, você tem que tomar muito cuidado com o que você aproxima do seu sensor capacitivo. Já o sensor indutivo não sofre esse tipo de influência. Ele só sofre influência se for aproximado um outro objeto metálico. Os sensores capacitivos podem detectar sólidos, pós, grãos, líquidos e uma grande vantagem: conseguem detectar líquidos através da parede em tanques de materiais não ferrosos. Como é que é o funcionamento, gente? Ele baseia-se da mesma maneira que nos sensores indutivos, na geração de um campo eletrostático desenvolvido por um oscilador controlado por condensador. Então agora o controle não é mais pela variação do campo magnético do indutor, agora é pelo controle da variação do condensador. Condensador é o nome antigo para capacitor. À medida que objetos entram na zona sensora, a capacitância aumenta, a frequência natural do circuito muda, provocando um ganho de amplitude. Esse ganho é detectado e um dispositivo eletrônico fecha e uma saída de estado sólido. Essa questão da saída de estado sólido é como se fosse um interruptor, só que não tem peças móveis. Isso acontece dentro de um elemento que já foi citado algumas outras vezes, que é o tal do transistor, né? O transistor, quando você coloca uma corrente na base, ele deixa passar corrente entre o coletor e o emissor. Como é que funciona o sensor capacitivo? Ele funciona de maneira muito semelhante ao indutivo. Só que agora a questão da variação vai se dar por conta do capacitor e não mais por causa de uma questão de armazenamento de energia no formato de campo magnético. Ou seja, um esquema aqui bem simples, né? Tem uma bateria, polo positivo tem uma tendência muito grande de liberar elétrons, e o polo negativo uma tendência de receber elétrons. Essa aqui é a famosa diferença de potencial, que no caso de uma pilha comum, é 1,5 volts. Tá? Então, esse excesso de elétrons aqui, ó, vai querer passar para o lado negativo de qualquer maneira. Ele gosta muito de ir para o outro lado, né? Só que bem no meio tem um capacitor. Capacitor nada mais é do que duas placas metálicas separadas por um dielétrico. O dielétrico é um isolante. Eles estão muito próximos aqui. Então alguns décimos de milímetro, às vezes até centésimos de milímetro. Tá? E aí o que vai acontecer? Os elétrons vão viajando por aqui, ó. E eu vou representar de maneira didática aqui, como se fossem cargas positivas. Eles vão enchendo aqui, ó. O capacitor vai se enchendo. No momento que eu tenho as cargas positivas aqui, ó, como aqui está muito próximo da placa, que está teoricamente sem carga, né, está querendo receber elétrons, essa carga positiva vai repelir a carga positiva dessa chapinha aqui, ó, chapa de baixo. Ao repelir a carga positiva, né, cargas de mesmo sinal se repelem, eu vou ter aqui somente cargas negativas.
O curioso do capacitor é que depois de carregado, mesmo se eu cortar a alimentação, ele permanece carregado. E o quanto ele consegue ficar carregado depende das características geométricas do capacitor. Então esse capacitor aqui, ó, que é um capacitor bastante grande, ele te dá essa indicação da capacidade de carga dele através desse valor aqui, ó, a capacitância, que nesse caso é 4.700 microfarads. Farad é a unidade de capacitância. Então quanto maior for a capacidade do capacitor, maior e mais gordinho ele vai ficar. A tensão também, né? Por causa que esse aqui tem uma tensão de 25 volts. Quanto maior for a tensão do capacitor, por exemplo, 100 volts, maior ele vai ficando. Por que eu tenho que indicar essa tensão aqui, ó? Por causa dessa distância aqui. Quanto mais próximo for a distância, mais facilidade a tensão vai ter, existe a possibilidade de romper o dielétrico e ocorrer um escape de uma tentativa de deixar os dois lados do capacitor com a mesma diferença de potencial, tá? Aí o capacitor entra em curto e ele estraga. Então essa tensão também tem a ver com a dimensão geral do capacitor. Bom, o que isso tem a ver com sensor indutivo? O seguinte, aqui ó, vamos, em vez de colocar um elemento ferromagnético dentro da bobina para mudar essa característica de frequência e de amplitude, eu vou agora variar a capacitância. Então eu posso aumentar a capacitância, aumentar e diminuir a capacitância, aproximando objetos, porque tudo que é dielétrico consegue, de uma certa maneira também, armazenar cargas. Então até o corpo humano ele consegue funcionar como um capacitor. Então qualquer elemento, objeto plástico, a água, tudo isso tem a capacidade também de armazenar até um certo nível uma quantidade de cargas. Então aproximando ou afastando objetos da parte capacitiva do sensor, eu consigo mudar essa capacitância. E a detecção da variação da capacitância vai dar da mesma maneira como acontece aqui no nosso circuito oscilador. Então quando eu aproximar uma coisa, eu diminuo ou aumento, né, a frequência de oscilação, e aí tem um circuito detector que consegue diferenciar e detectar esse valor. Bom, então aqui de maneira mais detalhada, nós vemos que o sensor capacitivo é composto da placa capacitiva, do oscilador, do detector, dispositivo de estado sólido de comutação da saída, potenciômetro ajustável. Então, a placa capacitiva, que é essa parte aqui da face, vamos imaginar o seguinte: tem uma parte A, que é uma das placas daquele capacitor teórico que eu desenhei para vocês, e a placa B. Então existe uma capacitância natural entre a parte A e a parte B. Quando eu aproximo alguma coisa, ocorre uma mudança na capacitância natural que existe entre a parte A e a parte B. Aí nós temos aquela parte que oscila, temos aquela parte que detecta a diferença de oscilação, e aí a parte de saída de estado sólido, que é justamente quando ocorre a mudança da frequência de oscilação, existe lá uma chave de estado sólido que acaba fechando um circuito e indicando a presença de algum objeto na frente da placa capacitiva. O que vem a ser saída de estado sólido, gente? Estado sólido é como se fosse uma chave, só que em vez de ter uma peça móvel que fecha o contato, existe na verdade um transistor. Quando você energiza, coloca uma tensão ou uma corrente na base do transistor, você fecha o circuito entre o coletor e o emissor. Tá? A gente não vai entrar nessa parte da eletrônica, mas é interessante a gente comentar pelo menos. E aqui uma exemplificação, né? Que a pessoa desenhou o sensor
e aqui é você aproximar o alvo, que é o objeto. Quanto mais próximo você coloca do sensor, ocorre uma mudança aqui na frequência da oscilação. E aí o circuito detector detecta essa mudança na frequência e fecha essa chave. A conexão externa dele é muito parecida com a do sensor indutivo. A única diferença é que os sensores capacitivos, com mais frequência, aparece um potenciômetro que te deixa regular a sensibilidade. Então tenho aqui a cabeça, né, sensora, face sensora. Temos aqui um LED indicador, que quando você aproxima, esse LED acaba acendendo. Temos aqui o potenciômetro do parafuso de ajuste, que permite ajustar a sensibilidade do sensor, e aqui os cabos de ligação. Normalmente são 3 cabos, 2 são alimentação e o outro é o que abre e fecha o contato, né? Muda o estado lógico. E o símbolo do sensor capacitivo é aquele símbolo aqui do sensor, e aí no meio tem um capacitorzinho, e aqui embaixo tem o tipo de contato, ou seja, um contato normalmente aberto. Lembrando também que existem os contatos normalmente fechados. E aqui os fios, ó. O fio vermelho é o positivo, o azul é o negativo e o preto é o que te dá o sinal. Bom, as aplicações. Essa é a parte mais interessante do sensor capacitivo. Por quê? Porque ele consegue detectar através de paredes. Então nós temos aqui um tanque, você consegue detectar o líquido dentro do tanque. Então imagina que interessante, você consegue fazer uma detecção sem ter que furar o tanque e colocar uma boia, por exemplo. Aqui detectando cereais, né? Aqui detectando o nível do líquido também, aqui detectando se as garrafas estão com tampas ou não, e outros mais exemplos. A aplicação mais clássica de todas, né? A detecção aqui do nível de líquido no tanque. Por que isso acontece, gente? Porque quando a água estiver chegando aqui na altura, por exemplo, do sensor superior, eu vou mudar a capacitância aqui. Mudando a capacitância, muda a frequência de oscilação e o detector consegue perceber essa diferença. E aí ele vai fechar ou abrir o contato aqui nesses 3 fios.